Que Deus Espírito Santo nos abençoe então a meditar este texto da Epístola do Apóstolo Paulo, escrito a Filemon, onde nós temos então um momento de intercessão, que inclusive pelo título da mensagem de hoje, recebendo o favor do necessitado, e numa carta tão curta e breve, e tão cheia de evangelho, tão cheia de misericórdia, tão cheia de compaixão. Os protagonistas da nossa epístola, Paulo, Filemon, Áfia, Arquipo e Onésimo. A cidade de Colossos. Paulo escreve para a cidade de Colossos a um grande amigo, Filemon, um homem muito rico, um homem com um espaço de terra muito bom, inclusive com uma casa dentro da qual eles abrigavam uma igreja. Mas um homem também donatário de alguns escravos. E dentre eles, um homem chamado Onésimo. Paulo não está na cidade de Colossos. Paulo não está frente a frente com Filemon, com sua esposa Áfia, e nem mesmo com o filho de Filemon e Áfia, seu filho Arquipo. Mas, distante, ele escreve para este amigo, intercedendo em favor de um necessitado. Paulo na prisão tomou contato com um homem chamado Onésimo, escravo, fugitivo e que foi pego e preso. Na época, os escravos que eram pegos como fugitivos, o Império Romano marcava com ferro quente na testa deles a letra F, para deixar bem claro que aquele homem era um escravo e ele era fugitivo. Paulo então encontra-se com esse homem na prisão, anuncia a mensagem do Evangelho, e Onésimo, pela ação do Espírito Santo, recebe a graça de Deus em seu coração e passa a servir Paulo. Procura servir Paulo e ajudar Paulo de tal forma que o coração de Paulo se apegou a este homem, que ele teve um grande desejo de poder manter Onésimo juntamente com ele, servindo-o, ajudando-o, até mesmo na proclamação do Evangelho. Mas o apóstolo sabia muito bem que existiam leis, existiam parâmetros legais que impediam que isso pudesse acontecer de fato, e ele então agora tem diante de si o grande dilema de enviar Onésimo de volta para o seu Senhor. E ele escreve então essa carta, pedindo a Filemon que reconsiderasse o caso de Onésimo. De acordo com as leis romanas, um fugitivo, um escravo fugitivo, quando recebido de volta em casa, ele deveria sofrer todos os ardores, todo o peso da lei romana. Inclusive, ele podia ser condenado à morte. E ao que dá a entender quando Paulo escreve para Filemon, é que possivelmente Onésimo não só tenha fugido da casa, mas também tenha roubado o seu senhor, tenha levado alguma coisa de valor que o seu senhor tivesse. Mas ele não conseguiu escapar da justiça romana. Não conseguiu passar pelos grandes fiscais que Roma tinha, representado através do seu poderoso exército. E Paulo escreve então pedindo: Filemon, eu sei que eu poderia te exigir isso, mas eu não vou fazer isso. De forma alguma eu vou fazer isso. Mas eu faço um pedido. E tu reconsidere este homem. Este homem que talvez no outro momento para ti teria sido inútil, porque um escravo, apesar de todas as funções que ele tinha, de todos os trabalhos que ele fazia em favor de seu senhor, inclusive esse escravo sendo chamado pelo nome de Onésimo, que significa proveitoso, um escravo não tinha valor nenhum. Um escravo era um objeto que se comprava e se descartava a hora que bem entendesse. Podia ser condenado à morte, podia ser banido, poderia sofrer qualquer tipo de atrocidade por parte do seu senhor, porque não era um ser humano, era um objeto. Era assim que a lei romana lidava então com os escravos. Como se várias e várias vezes
dos absurdos que senhores faziam com os escravos, como o caso de uma vez que Júlio César estava visitando um conhecido seu, e o escravo, por ter quebrado um copo, ia ser jogado dentro de um poço cheio de piranhas, porque havia quebrado um copo. Pessoas que não tinham valor nenhum na sociedade. Essa era a vida, então, de Onésimo. E Paulo, então, escreve para Filemão e faz esse pedido. Agora, ele é muito mais do que um escravo. Ele é muito mais do que um escravo, ele é, na verdade, um companheiro. Ele é um filho que eu gerei nas minhas prisões. Eu estou te enviando ele como se eu estivesse enviando o meu próprio coração juntamente com ele. Filemão, tenha piedade e misericórdia do pobre Onésimo. Paulo intercedendo em favor de alguém que legalmente não merecia intercessão. Alguém que diante da justiça e das normas da época não merecia a mínima intercessão. Merecia, na verdade, a condenação e a severidade de toda a lei romana. E ele intercede então em favor desse necessitado, deste homem que não tinha escolha em ser livre, que não podia escolher por querer a liberdade. Ele era escravo. O texto bíblico não nos fala como ele se tornou escravo, mas ele poderia ter nascido escravo. E se ele nascesse escravo, ele não tinha como comprar a sua liberdade. Ele só podia contar com um ato misericordioso que viesse de cima do seu Senhor e dissesse para ele: agora tu estás livre. O apóstolo Paulo então faz esse pedido. O texto não nos diz o que Filemão fez com este homem então, quando ele retorna então para a casa do seu Senhor. A história da igreja cristã conta que quando Onésimo foi recebido de volta, ele não só foi recebido com todo o bom trato, com todo o perdão que Filemão lhe ofereceu, como também Onésimo acabou por se tornar um dos líderes religiosos da igreja da cidade de Colosso, juntamente com Arquipo, filho de Filemão. Quando Paulo anunciou então essa mensagem, quando ele pediu em favor de Onésimo, Paulo estava causando uma revolução no sistema social da época. O escravo agora passou a ser pastor daquele que era seu senhor. E é assim que funciona na fé cristã. É assim que funciona na mensagem do Evangelho. Não existe ninguém abaixo de outros. Todos nós estamos na mesma condição. Somos escravos, assim como Onésimo. Lutero certa vez escreveu, disse assim: todo cristão precisa perceber que ele é um escravo como Onésimo, nascido escravo, condenado pela lei, perdido, que necessita de uma lei maior, de uma autoridade maior que olhe para ele e diga: agora tu estás liberto. Essa é a grande mensagem do Evangelho para toda a humanidade. Um ser humano que nasce manchado, escravo do pecado, recebe de seu Senhor a misericórdia e a compaixão, e é tornado livre, livre da lei, livre do pecado, por pura e simplesmente graça de Deus. O apóstolo Paulo intercede e diz assim: se ele te deve alguma coisa, se ele te causou algum dano, eu me comprometo, eu vou pagar por aquilo que ele te furtou. Jesus fez a mesma coisa. Jesus fez a mesma coisa pela humanidade, quando intercedeu diante de Deus em favor, não de um necessitado, mas por todos os necessitados. Ele desceu nesse mundo e disse: eu pago o preço que eles devem. Eu pago pelas necessidades que eles devem. Eu quero que você receba eles como meus filhos agora. Não mais como escravos, mas como filhos. O apóstolo Paulo havia incorporado em si o pensamento que havia na mente de Cristo: interceder em favor daqueles que precisam. E hoje, quando nós olhamos para a sociedade em que nós vivemos, temos uma tendência muito forte a que nos coloquemos na condição não de um Filemão misericordioso,
mas de um Filemão donatário de escravos à nossa volta, que deve nos servir em toda e qualquer situação. A mensagem do cristianismo, ela é totalmente o inverso disso. A mensagem do cristianismo, ela coloca todos nós na condição de irmãos necessitados uns dos outros. E se nós não tivermos essa força motriz em nossos corações, a igreja cristã não tem sentido de ser. Não há razão alguma para a igreja cristã existir sobre a face da terra se ela não pensar a mente de Cristo. Se ela pregar uma mensagem que ela não crê e que não faz parte da vida dela. Olhar em favor dos necessitados. Olhar em favor daqueles que precisam. Por que olhar em favor daqueles que precisam? Porque é justo isso? Não, não é uma questão de justiça. Talvez seja até uma questão de injustiça, porque talvez tenhamos que olhar para pessoas que não precisam, não necessitam, aliás, que não valem o pedido que estão fazendo, assim como o Onésimo também não vale. Mas essa injustiça é a base da salvação, porque pecadores que não valiam, pecadores que não mereciam, é exatamente por causa desses pecadores que Cristo desce no céu e dá a sua vida. É em favor desses onésimos, é em favor desses escravos manchados pelo pecado que Deus então desce dos céus. Quando falamos em perdão, o apóstolo Paulo, no fundo, está embutindo na sua carta o que existe de mais forte no Evangelho. Perdoe esse homem. Tenha misericórdia desse homem. Tenha piedade desse homem. Certo professor, um dia, para ensinar aos seus alunos o que significava o perdão, ele faz uma brincadeira com as crianças e diz: tragam algumas batatas, e nessas batatas nós vamos escrever o nome de pessoas que vocês ficaram ressentidos e não conseguiram perdoar. E as crianças escreveram o nome em cada uma das batatas, as pessoas que haviam marcado a sua vida de maneira que eles não conseguiam perdoar. E o professor disse: agora vocês irão carregar numa bolsa essas batatas por onde vocês forem. E todos os dias da aula vocês vão vir com essas batatas para a sala de aula. Vocês vão andar no recreio com essas batatas. E em questão de poucos dias as batatas começaram a apodrecer e a feder. E os alunos chegam para o professor e dizem assim: nós não suportamos mais essas batatas estão fedorentas demais, estão podres, estão nos trazendo náuseas. E o professor diz: então agora vocês joguem fora essas batatas, esqueçam elas, esqueçam tudo que essas batatas têm causado de fedor, de podridão na vida de vocês, mas não esqueçam de uma coisa: vocês devem jogar fora, juntamente com as batatas, todo o ressentimento que vocês têm com essas pessoas que feriram vocês, que deixaram vocês com algum dano. Porque se vocês não fizerem isso, a batata que irá apodrecer é o coração de vocês. É por dentro que vocês vão apodrecer, porque vocês não irão aprender o significado do perdão. Perdoe. O perdão faz mais bem para aquele que perdoa do que para aquele que é perdoado. Essa é a essência do Evangelho. Entre os esquimós, os missionários tentaram pregar e ensinar o significado do perdão, e eles se chocaram porque os esquimós não tinham uma palavra que significasse perdão. E certo missionário disse assim: esse lugar é tão gelado que até os corações dessas pessoas são tão gelados que eles não sabem uma palavra para perdão. Até que eles descobriram que os esquimós tinham uma expressão que significava: deixe isso para trás e nunca mais toque nisso. Isso é o significado, a essência do perdão. Abrace, perdoe. Não só pensando na palavra perdão, mas pensando no esquecer, no deixar para trás e receber os necessitados. Assim como nós também fomos recebidos por Cristo, com um amor tão imensurável, que se hoje vocês cometessem um pecado e chegassem diante de Deus e dissessem: Deus, me perdoe, Ele vai perdoar. E se a semana que vem vocês repetissem o mesmo pecado e vocês ficassem com vergonha e fugindo de Deus por causa do pecado que foi repetido, e Deus chegasse para vocês e perguntasse por que vocês estão fugindo,
e vocês dissessem: Deus, eu estou com vergonha porque eu repeti o mesmo pecado, e eu estou com vergonha agora de pedir perdão. Com certeza Deus diria: peça perdão e eu perdoo. E se você pedisse perdão e dissesse: mas eu repeti o mesmo pecado, com certeza Deus ia olhar para vocês e dissesse: mas que vezes vocês cometeram esse pecado? Pela primeira vez. Esquecer, perdoar, amar, interceder em favor de um necessitado, porque Cristo intercede em favor de todos nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre firmes nessa fé, nesse amor, nessa essência do cristianismo. Com certeza o mundo lá fora dirá: esse povo realmente é povo de Deus, pois vejam só como eles se amam. Amém.